Bem-vindo ao projeto Técnica Feynman. Estamos estudando a disciplina de Química. Você vai aprender, nem que seja a última coisa que você faça. Na aula de hoje estudaremos as reações químicas. Inicialmente, então, apenas um breve relato sobre a teoria de Lewis. O que é uma base de Lewis? A base é o composto que doa um par de elétrons, tornando-se, portanto, nucleófilo. Então, os elétrons, eles migram da base de Lewis para o ácido de Lewis, pois o ácido de Lewis é o composto que recebe o par de elétrons, tornando-se, portanto, eletrófilo. Ele tem afinidade pelo elétron, ele é o eletrófilo, ele recebe o elétron. Enquanto que a base doou, a base ficou mais nucleofílica. Portanto, a base é o nucleófilo e o ácido é o eletrófilo. Interessante, não é mesmo? Agora faremos, então, o estudo das reações orgânicas. A partir de um composto, CH2, ligado em 2CH3. No caso de hidrogenarmos o garoto, o que irá acontecer? Basicamente, você tem que pesquisar onde estarão as ligações duplas. Nós iremos romper ligações duplas e no lugar delas, iremos colocar a substância que está reagindo, no caso o H2. Então, neste caso, colocaremos um H2 em cada um dos carbonos. No carbono secundário e no carbono primário. Não tem mistério. Legal. E se nós fizermos a partir da mesma molécula, se nós colocarmos o cloro agora? Da mesma forma, iremos romper a ligação dupla e iremos colocar um cloro no primeiro carbono e um cloro no segundo. Ah, que legal, que fácil, não é mesmo? Legal. E se for um H, se for um hidrogênio e um outro composto, um X, qualquer outro composto, qual é a regra de ligação? Perceba, nós iremos romper a ligação dupla e onde havia mais hidrogênios, nós iremos colocar o hidrogênio. Portanto, vai ficar um CH3. E o carbono secundário que tinha menos hidrogênio, que não tinha hidrogênio, ele será então o ligante do composto X. Basicamente, você tem que lembrar que o hidrogênio será ligado onde tem mais hidrogênio. Simples assim. Ah, mas temos um caso específico aí, se nós tivermos ali um radical com dupla O mais um radical, é tipo um catalisador, uma coisa diferenciada. Aí, nesse caso específico, a ligação do hidrogênio será direcionada para o carbono secundário e não para o carbono com mais hidrogênios. Decore na sua alma. Ah, tá, muito legalzinho. E se for lá um benzeno Se for no benzeno, como é que funciona? Ah, nós vamos halogenar o benzeno. Então, que nem a gente fez antes, ó, com H2, Cl2, nós vamos agora botar um Cl2. No benzeno, como é que fica? Ele basicamente irá perder esse hidrogênio. Então, ia ficar lá, ó, benzeno com cloro, benzeno, mais HCl. Interessante. Tá, e se nós fizermos uma nitração? A nitração, botar esse ácido nítrico aqui nele, como é que vai ser feito? Vai se tornar um nitrobenzeno, né? E estaremos formando a água. Basicamente, estamos nitrando o composto. Ah, e se for uma sulfonação? Perceba, é sempre a mesma coisa. Você coloca o composto e sempre sobra água. Então, tanto na nitração quanto na sulfonação, sobra água e nós vamos agregar lá a porção, o radical no benzeno. E se for uma alquilação? Ó, temos um radical ligado no Cl. Percebam, você vai formar um HCl. E o radical será ligado ao anel benzênico. Por fim, se for uma acilação, que é basicamente esse radical com carbono dupla O e um Cl. O Cl sempre forma HCl. É meio simples, né? E aqui, então, nós colocaremos esse radical. O radical que contém um radical. Por isso é uma acilação. Então, essas são as possíveis reações orgânicas que podem ocorrer. Dando continuidade, estudaremos agora. Tá, legal. Você percebeu ali que as reações orgânicas ocorrem, mas aonde elas ocorrem? Como é que eu vou saber em que posição do anel eu vou fazer essa ligação? E nós vamos estudar agora a orientação no anel. E a orientação no anel é SOPIN. O que é SOPIN? Saturado liga em orto e para. SOPIN. Saturados ligam em orto e para. E o IN é insaturados ligam em meta. Você lembra do orto, para e meta? Nem eu.
Mas agora nós vamos relembrar. Perceba, a posição orto e para é esta. São estas. Então, com relação ao radical que está ligado no benzeno, no caso aqui nós temos um benzeno com OH, nós estamos diante de um fenol, não é mesmo? Então, com relação a esse fenol, os ligantes simples serão ligados, então, em orto e para, em caso de compostos saturados. Por quê? Porque saturados é sopim, porque a orientação no anel é sopim. Então, saturados são orto e para. Então, eles estarão ligados nesse primeiro e lá no do meio. O que acontece quando os ligantes são simples? Os ligantes saturados, eles ativam o anel, exceto os halogênios. Os halogênios não ativam o anel. E aqui nós temos a outra regra, a regra do sopa. Que é sopa? Com exceção dos halogênios, todos os saturados orientam orto e para ativadores. Perceba, são orto e para ativadores, eles ativam o anel. Com exceção dos halogênios. Os halogênios não ativam o anel. E com relação a ligações duplas ou triplas, então a ligação dupla ou tripla orienta para a ligação em meta, no caso dos insaturados. E nesse caso estaremos diante de uma desativação do anel. Então estes ligantes desativam o anel e desativam em meta. A meta desativa. O orto e para ativa. Basicamente, este é o resumo da orientação dos ligantes no anel.